Se você estava procurando o verdadeiro guia definitivo para começar a investir, está então a sua procura acabou. Nesse vídeo você vai aprender tudo o que precisa aprender para começar a investir. Você vai aprender sobre o que é uma ação, como ela funciona, fundos imobiliários, fundos de investimentos, derivativos, swaps, opções, BDR, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA e investimentos nos Estados Unidos. E não é só isso não. Você também vai aprender sobre demonstrações contábeis das empresas listadas na Bolsa de Valores e, por fim, como criar uma estratégia de investimentos. Então já abre seu bloco de notas, Word, Docs, papel, caneta, o que for, porque hoje o vídeo vai ser incrível. E só o que eu te peço é que você deixe o like, clique em inscrever e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Todos os vídeos aqui do canal são feitos com muito carinho, muita dedicação, muita pesquisa, para que você tenha a melhor informação sem pagar nada. Porque essas três coisas que eu peço que você faça é importante para que todo esse amor, toda essa paixão, todo esse tempo investido nos vídeos do canal sejam distribuídos para mais pessoas. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que essa informação tem valor e mais pessoas precisam ver isso. Deixa o like, clica em inscrever e compartilha com mais pessoas que você ajuda muita gente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro capítulo, antes de começar. Antes de começar, as suas dívidas precisam estar em dia. Ok, eu sei que isso pode assustar muitas pessoas, mas as suas finanças precisam estar sob controle. Pode ser que você tenha alguma dívida de longo prazo, como faculdade, casa, carro e até alguma dívida no cartão de crédito. Tudo bem, todo mundo tem dívida. O que não pode acontecer é dessas dívidas extrapolarem a sua renda mensal. Se você recebe 2.000 e deve 4, você deve focar em diminuir essas dívidas. Mas se você deve 1.000 e recebe 2.000, ali ainda sobra um dinheiro que dá para fazer alguma coisa, ok? Então, a primeira dica, o mais importante, é você focar em diminuir as suas dívidas. E para fazer isso, você precisará criar um controle de gastos. Nesse controle, você encontrará despesas que podem ser substituídas ou excluídas de uma vez por todas. E assim, encontrar um dinheiro que vai ficar sobrando, que pode ser trabalhado ali. Outra importância de ter um controle de gastos é identificar o real custo mensal. Às vezes achamos que precisamos de 4.000 para passar um mês, quando na verdade 2.000 já seria o suficiente para sobreviver. Então encontramos o valor da nossa reserva de emergência. A reserva de emergência serve para você se proteger contra imprevistos, como uma demissão, por exemplo. Então, se o seu custo mensal é 2.000 e você recebe 4.000, o seu primeiro passo deve ser criar uma reserva de emergência de no mínimo 6 meses. Agora, se você quiser criar uma reserva de 12 meses, você teria que ter 24.000. E para criar essa reserva, você pode colocar um dinheiro em títulos seguros, como Tesouro Direto, CDBs e até alguns LCIs, mas para falar a verdade, foque em CDBs e Tesouro Direto. Eu vou explicar mais pra frente. Capítulo 2. O que é investimento? Cara, vamos definir o que é investimento, porque eu acho que muita gente fala sobre investimento daqui, investimento dali, só que nem todo mundo sabe o que realmente é um investimento. Investimento é qualquer aplicação com potencial de retorno financeiro. Por exemplo, comprar um imóvel para vender posteriormente é um investimento. Comprar uma participação na empresa do seu tio também é um investimento. Agora, se é um bom investimento, aí é outra história. E comprar livros? Será que é um investimento? A resposta é sim. Dependendo do assunto que se trata o livro e o segmento que você quer atuar, você consegue transformar esse conhecimento em dinheiro. O mesmo serve para comprar um curso de culinária. Você pode aprender a fazer bolo, fazer pães, fazer tortas e vender na rua, vender na sua empresa que você trabalha, alguma coisa do tipo. Isso fica muito óbvio, porque você coloca dinheiro, certo? E eventos, por exemplo, sair com os amigos. Será que podemos caracterizar como investimento? Porque se pararmos para pensar, não estamos investindo dinheiro, não estamos colocando dinheiro. Não é igual comprar uma casa para depois vender. Então, será que se enquadra como investimento? Eu tenho uma teoria. Dependendo do tipo de evento, eu acredito que sim. Porque em alguns casos, quando saímos com nossos colegas de trabalho, amigos, parentes, temos a oportunidade de ganhar dinheiro. Porque durante a conversa, alguém pode acabar falando que está com um problema, que precisa resolver algum problema, e você tem a solução. Então, você acaba ganhando dinheiro. Um exemplo básico, isso acontece em reunião de família. Uma tia está procurando alguém para fazer um bolo para ela, um bolo profissional de aniversário, só que ela não conhece ninguém de confiança e também não quer pagar muito caro por isso. E no final das contas ela pode descobrir que a confeiteira que ela procurava era a sobrinha dela que estava ali o tempo todo. Isso já aconteceu comigo quando eu estudava francês. A minha tia queria que meu primo aprendesse um novo idioma, mas não tinha dinheiro para pagar uma escola. Então, na hora que ela falou isso, eu já falei, pô, tia, aqui ó, estudei francês, fui para França e tal, eu posso ensinar ao meu primo. Inclusive, o curso de francês que eu fiz foi um investimento, porque me deu retorno financeiro no futuro. Então, ele quer dizer que tudo é investimento. Bom, como eu disse,
só aquilo que tem grandes chances de trazer um retorno financeiro no futuro. O mercado financeiro segue essa lógica. Você coloca dinheiro em um ativo para resgatar com lucro no futuro. A diferença é que no mercado financeiro existem várias opções de investimentos e que deixam muitas pessoas perdidas. Uma pessoa pode decidir começar a investir, então ela vai lá, abre uma conta, uma corretora e se depara com um mar de investimentos de renda variável distintos. O mesmo acontece com os investimentos de renda fixa. Ela não sabe nada do que está acontecendo, então ela vai no YouTube e joga lá como começar a investir, tentando encontrar quais são os melhores investimentos para os novatos. Ela vê o youtuber falando sobre alguns investimentos, que são bons investimentos, outros são ruins, e o youtuber vai lá e compra a ação na frente dele. Ele vê e fala, caraca, eu vou comprar essa mesma ação que esse cara está comprando. Só que ele não leva em consideração quanto de dinheiro que o youtuber tem, a experiência que o cara tem, se ele consegue sobreviver a uma queda do mercado. E o resultado pode ser que o investidor iniciante perca dinheiro e desista de uma vez por todas da bolsa de valores, achando que é um cassino. Quando na verdade não é isso, ele só não se preparou da maneira certa. Então, para não acontecer isso com você, eu vou explicar a lógica por trás de cada investimento listado na bolsa de valores, para você sair daqui sabendo exatamente tudo, ou pelo menos ter um norte do que fazer com o seu dinheiro. Então, acho que o vídeo até aqui já vale aquele like e a inscrição, não? Então, vamos começar pelo investimento mais famoso entre os brasileiros, as ações. As ações são papéis que te dão o direito de receber uma parte dos lucros ou prejuízo de uma determinada empresa. Por exemplo, investindo nas ações do Banco do Brasil, da Petrobras, você adquire o direito de receber uma parte dos lucros dessas empresas, que são chamados de dividendos. E se essas ações se valorizam, os dividendos aumentam. Porém, nem todas as ações pagam os dividendos, isso tem que ficar claro para você. Outra forma de ganhar dinheiro com as ações é com a valorização delas. Se você compra uma ação por R$5 e no mês seguinte ela se valoriza para R$10, significa que você ganhou 5. O oposto também é verdadeiro. Se você compra uma ação por R$5 e no mês seguinte ela desvaloriza para R$1, significa que você perdeu R$4. E sim, uma ação pode chegar a zerar. Em segundo, temos os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos que possuem vários imóveis ou contratos de imóveis e ganham dinheiro com o aluguel deles. Assim, as pessoas que têm cotas desses fundos ganham uma parte do aluguel desses imóveis. Eles seguem a mesma linha de raciocínio das ações. Você compra o papel e em troca adquire direito de receber uma parte do lucro. Só que diferente das ações, todo fundo imobiliário paga dividendos e ainda paga mensalmente. Se você estiver curioso sobre algum fundo imobiliário, você pode dar uma olhada no Rizac 11. Ele teve um retorno de 18,8% nos últimos 12 meses, 4,33% a mais do que a Selic. Isso quer dizer que R$50 mil investido nesse fundo imobiliário te pagariam R$753 por mês. O valor de um aluguel em algumas partes do Brasil. Você também pode investir em fundos de investimento. Existem milhares de opções de investimentos na bolsa de valores. É praticamente impossível conseguir investir em todas elas e ter um bom resultado. O bom investidor consegue cuidar de no máximo 10 investimentos sozinho e ter um bom desempenho. Primeiro, porque cada empresa listada corresponde a uns setores diferentes que reagem de maneiras diferentes à economia. E segundo, que não é todo mundo que tem tempo e experiência para ficar analisando cada empresa sozinho. É nesse momento que entram os fundos de investimento. Quando você compra uma cota de um fundo de investimento por, sei lá, R$100, você está comprando uma parte de todos os investimentos que este fundo administra. Alguns fundos de investimento, como os fundos imobiliários, administram ações, imóveis, renda fixa, fundos imobiliários e até ações no exterior, dependendo do tipo de fundo que você escolher. Como todo investimento, existem prós e contras. Os prós são que você tem acesso a vários investimentos pagando relativamente pouco. Alguns fundos podem se valorizar em mais de 100%, como foi o caso do fundo Bradesco FIA Cielo, que rendeu 154,63% nos últimos 12 meses. E os contras são as taxas, que os fundos de investimentos cobram as taxas de performance e de administração. E também o fato de não pagarem dividendos. Então, se eles investem, por exemplo, na Apple e a Apple paga dividendos, você não recebe esses dividendos, porque eles pegam o dinheiro e reinvestem nas ações. O que é bom e ruim, depende da sua filosofia de investimentos. O próximo é um investimento um pouco incomum para o investidor iniciante, mas é importante você entender o funcionamento dele. Eles são conhecidos como derivativos. Os derivativos, como o nome já diz, é uma modalidade de investimento que tem um preço derivado de um outro ativo, como taxa de referência ou até índice de mercado, como o Ibovespa. Existem derivativos de ativos físicos, como soja, café, mas também de derivativos financeiros, como ações, taxas de juros ou moeda. Quem negocia contrato futuro de dólar não opera o dólar em si, mas um contrato baseado no seu valor. Os tipos de derivativos mais comuns são os swaps, opções, contratos de termo e contratos futuros. Vamos falar sobre os contratos swaps.
Um contrato swap é um acordo em que dois investidores negociam a troca de dois ativos. Por exemplo, um contrato swap de dólar contra uma taxa de juros. Se na data de vencimento a taxa de variação cambial for maior do que a taxa de juros, ganha quem comprou dólar e vendeu a taxa de juros. Agora, se a variação cambial for menor do que a taxa de juros, ganha quem comprou a taxa de juros e vendeu o dólar. Como se eu falasse que em 25 de dezembro essa caneta estaria valendo R$1 milhão e este livro está valendo R$10. Se chegar no dia 25 de dezembro e a caneta realmente estiver valendo 1 milhão, eu ganhei dinheiro. Agora, se chegar nessa data de vencimento e o livro estiver valendo mais do que a caneta, quem comprou o livro, quem apostou que o livro iria valer mais, ganhou. Existem 4 tipos de contratos swaps: cambial, taxa de juros, commodities e índices. Em segundo, temos o mercado de opções. Esse é o mercado de contratos que dão o direito de compra ou venda de um título por um preço estipulado na data de vencimento do contrato. As opções são negociadas na bolsa de valores. Se o investidor acha que em determinada data uma ação estará valendo X, ele pode escolher comprá-la por um preço menor ou vendê-la por um preço maior, dependendo do tipo de contrato, que são conhecidos como call ou put. Por exemplo, se eu fizer um contrato de compra de uma ação conhecido como call, eu tenho o direito de comprá-la no mercado na data de vencimento por um preço menor do que ela realmente vale. Suponhamos que hoje as ações da Vale estejam sendo negociadas por R$30. E eu fiz um contrato para comprar as ações por um preço muito menor. Nesse contrato eu paguei R$200 por 100 opções, para ter direito de comprá-los por R$20 na data de vencimento, que seria no dia 10 de janeiro de 2023. Se chegar na data de vencimento e as ações estiverem sendo negociadas por R$50, eu ganhei. Porque enquanto todo mundo está comprando essas ações por R$50, eu poderia exercer o direito de compra por R$20. Agora, se chegar na data de vencimento e a ação estiver sendo negociada, por exemplo, por R$10, abaixo do que eu tinha previsto, eu perdi dinheiro. Porque não faz sentido eu exercer o direito de compra por R$20 quando o mercado está pagando R$10. Então, esse meu direito vira pó. Eu perco dinheiro. Agora, se eu fizer um contrato de venda, conhecido como put, eu tenho o direito de vendê-la no mercado na data de vencimento por um preço maior. Agora, imagina que hoje a Vale está sendo negociada no mercado por R$10 e eu fiz um contrato de venda para poder vendê-la por um preço muito maior. Nesse contrato, eu paguei R$500 por 100 opções de investimento e adquiri o direito de vender cada uma das minhas opções por R$50 em 10 de janeiro de 2023. Se chegar na data de vencimento e as ações estiverem custando R$30, eu ganhei dinheiro. E porque eu teria o direito de vender essas ações por R$50 e não por 30, como o mercado. Agora, se chegar na data de vencimento e ela estiver sendo negociada por R$60, não faz sentido eu exercer o direito de venda por R$50 quando o mercado está pagando 50, entendeu? Então, nesse caso, eu perdi dinheiro. As opções é uma estratégia que pode ser usadas para alavancagem, hedge, que é proteção, ou apenas especulação de mercado para ganhar um pouquinho de dinheiro. O próximo investimento é conhecido como BDR. As BDR são fragmentos de ações negociadas na bolsa estrangeira. Geralmente, essas empresas são negociadas na bolsa de valores dos Estados Unidos. Dependendo do tipo de ação, uma BDR pode corresponder a 1/4 da ação original ou 1/32, como é o caso dos BDRs da Apple e da Tesla. Esses foram os principais investimentos em renda variável. Agora, eu vou falar um pouco sobre os investimentos de renda fixa, mas antes de eu começar a falar sobre eles, me responde uma coisa. Você está gostando do vídeo? Ele está sendo esclarecido para você? Está te ajudando a entender um pouco mais sobre como funciona a bolsa de valores? Se sim, deixa o like e comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida até aqui, tá bom? Que eu vou responder o mais rápido possível. Eu vou começar falando sobre o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Todo CDB é um título de renda fixa e um título de dívida privada, que você compra e adquire o direito de receber o dinheiro que você comprou, que foi investido, mais uma taxa de juros no final da data de vencimento. Por exemplo, se você investir R$100 em um CDB com liquidez diária, que renda 100% do CDI, com vencimento para o dia 6/6 de 2023, significa que na data de vencimento os seus R$100 vão se transformar em R$107,75. Um juros de R$7,75, ok? É pouco, mas quanto mais você investe, maior é o seu retorno. E CDBs com liquidez diária te permitem sacar o dinheiro a qualquer momento, diferente dos CDBs com liquidez só no vencimento. Ou seja, você só pode sacar o dinheiro quando aquele título vencer. E uma das vantagens desse título é que eles são assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito. Isso quer dizer que se você tiver até R$250 mil investidos em algum CDB e por algum motivo, dar algum pepino no banco que emitiu e a empresa falir, você vai receber o dinheiro de volta, desde que sejam até R$250 mil. Agora, Maria, mas eu tenho 4 CDBs
em 4 corretoras, 4 instituições diferentes. Você também vai receber o dinheiro. Esses R$250 mil são correspondentes por cada corretora. Então fica tranquilo. Você também pode investir no LCI e no LCA. O LCI é a letra de crédito imobiliário e o LCA é a letra de crédito do agronegócio. O LCI tem como objetivo captar recursos financeiros destinados a empréstimos para o setor imobiliário. Já o LCA é voltado mais para o mercado do agronegócio. Esses dois títulos são isentos de imposto de renda e assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito. Os dois seguem a mesma lógica do CDB. Você empresta dinheiro para a instituição durante um tempo e depois você recebe o valor emprestado mais uma taxa de juros, que geralmente é a taxa DI. Outro tipo de investimento que segue a mesma lógica são o CRI e o CRA, os certificados de recebíveis imobiliários e os certificados de recebíveis do agronegócio. A diferença é que ao invés de ser emitida por um banco, esses títulos são emitidos por uma securitizadora, uma empresa responsável por transformar uma dívida em título de crédito. A grande desvantagem desses títulos é que eles não são assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito, o que aumenta muito o risco de perder dinheiro. Por exemplo, se der algum erro com o CDB, você tem a segurança de receber até R$250 mil de volta. Já com o CRI, se der algum problema, não tem nada que a instituição possa fazer. E até agora, acho que você já percebeu que esses investimentos se tratam de empréstimo. E o próximo também é um investimento de empréstimo de renda fixa. Só que ao invés de financiar o setor imobiliário ou agronegócio, você vai financiar empresas de outros setores, como Pernambucanas ou Copasa, por exemplo. Eu estou falando dos títulos de debentures. Ele também é um título de renda fixa que segue a mesma lógica dos títulos anteriores. A diferença é que esse título também não é assegurado pelo Fundo Garantidor de Crédito, o que aumenta o risco de perder dinheiro. Só que por conta desse risco, eles costumam pagar mais do que os títulos convencionais. Bom, tá tudo muito bonito, tudo muito legal, mas todos esses investimentos que eu disse são negociados na Bolsa de Valores do Brasil, ou seja, são títulos brasileiros. E como você sabe, o Brasil não é para amadores. Sendo assim, a melhor forma de se proteger contra o risco do nosso país é diversificando os seus investimentos, tanto nacionais quanto internacionais. E para fazer isso, você pode investir em empresas dos Estados Unidos diretamente daqui do Brasil. Para conseguir isso, você terá que usar algumas corretoras que te dão acesso aos investimentos na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Como, por exemplo, o Banco Inter, você consegue investir nos Estados Unidos com o seu aplicativo do Banco Inter, ou você pode abrir uma conta na corretora Avenue Securities, na Passfolio ou até mesmo na Stake. As ações e fundos de investimento dos Estados Unidos funcionam exatamente da mesma forma daqui no Brasil. Você só consegue investir em renda fixa nos Estados Unidos através de um fundo de investimento. Não dá para investir individualmente na renda fixa igual aqui no Brasil, porque para fazer isso você precisa ter um Social Security Number. É a versão americana do CPF. Saber a lógica por trás de cada investimento é essencial para ter sucesso. Assim você saberá exatamente até onde o investimento pode te gerar lucro e como ele vai fazer isso. Mas só saber isso não vai te ajudar a ter grandes resultados. Você precisa entender um negócio chamado de demonstrações contábeis. E esse é o próximo capítulo do nosso vídeo. Todas as empresas precisam registrar suas operações, especialmente suas operações financeiras, para manter o controle e desempenho delas. Esse registro é feito tanto pela padaria da esquina, quanto uma multinacional listada na Bolsa de Valores. E essas empresas listadas na Bolsa de Valores são obrigadas a divulgar os seus resultados financeiros para que os investidores vejam e entendam o que está acontecendo com a empresa antes de colocar dinheiro nela. Por isso, as demonstrações financeiras são as informações mais importantes que você precisa entender para não ir junto com a multidão e ter o mesmo resultado que todos têm. Essa é uma parte que demanda um pouco mais de tempo para aprender. Por isso que nesse vídeo eu serei um pouco mais superficial, vou falar um pouco superficialmente sobre isso. Mas caso você esteja interessado em um vídeo exclusivamente dedicado a esse assunto, deixe aí nos comentários falando: Amaury, eu quero que você faça um vídeo assim, porque eu fiquei muito interessado, que eu vou fazer, tá bom? Mas tem que comentar, se você não comentar, eu não vou saber o que você quer. Toda empresa possui bens, direitos e obrigações. Chamamos bens e direitos de ativo e as obrigações de passivos. Por exemplo, um prédio comercial é um bem, logo ele é um ativo. O financiamento é uma obrigação, a empresa precisa pagar esse financiamento. Sendo assim, ela é um passivo. Ficou claro? Agora imagine para uma multinacional registrar todos os seus milhares de ativos e passivos. Para fazer esses registros, elas usam ferramentas como balanço patrimonial, balancete, demonstração de resultados do exercício, fluxo de caixa, LALUR e alguns outros mais que eu não vou conseguir citar agora. Mas as ferramentas principais para o investidor são o balanço patrimonial, demonstração de resultados do exercício e fluxo de caixa. Você precisa entender essas três ferramentas. A demonstração de resultados do exercício, ou DRE, é um relatório contábil que evidencia se as operações de uma empresa estão gerando lucro ou prejuízo.
considerando determinado período no tempo. Ele é um dos relatórios contábeis mais importantes para o investidor. Você consegue decidir se faz sentido investir nessa empresa com os números que estão ali. Em seguida, temos o balanço patrimonial. Lembra que eu falei sobre ativos e passivos? Então, eles são registrados no balanço patrimonial, um quadro usado para controlar a posição financeira e econômica de uma empresa. Com ele você consegue ter uma visão de quanto dinheiro, estoque, imóveis, financiamento, empréstimos, obrigações tributárias e trabalhistas uma empresa tem. E por fim temos o fluxo de caixa. O objetivo dessa ferramenta é apurar o saldo disponível no momento e projetar o futuro. Ok, Amor, eu entendi que é importante, tá? Mas na prática, como é que isso realmente vai me ajudar? Depois que você entender como essas ferramentas funcionam, você precisará fazer alguns cálculos para encontrar o preço justo da ação de uma empresa, o que chamamos de valuation. Um exemplo de cálculo é o fluxo de caixa descontado, onde você usa os dados do fluxo de caixa de uma empresa obtidos na demonstração contábil que eu acabei de falar, mais uma taxa de desconto para criar projeções de até quanto uma empresa pode se valorizar, e através do cálculo você pode criar uma estratégia de investimento. Assim, quando alguém falar para você que a empresa X está cara ou está barata, você terá os seus dados para comprovar se é verdade ou não, sem especulação. Isso se chama investir. Bom, agora vamos para o último capítulo, que é como criar uma estratégia de investimento. Só que antes de eu falar, me responde uma coisa. Se o vídeo está te ajudando, você está gostando do conteúdo, está sendo importante para você, então deixa o like, clique em se inscrever e compartilha com mais pessoas. Tem muita gente que assiste o vídeo e não deixa o like, acho que esquece de deixar o like ou só faz na maldade. Isso é sacanagem, gente. Se você está aqui assistindo o vídeo, está te ajudando, está gostando, não custa nada se você deixar o like. Talvez você já tenha visto alguma estratégia de investimentos aí na internet. Acredito que a mais famosa e mais conhecida é a do Primo Rico, que é a de diversificação dos investimentos, onde você coloca 25% da sua carteira em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em renda fixa e 25% no tesouro direto. Essa estratégia, sem dúvida, é a mais indicada para todos nós, independente se você é investidor iniciante, é avançado, é mediano, é agressivo, sei lá. Dependente do tipo de perfil de investidor que você é, essa é uma ótima estratégia. Só que não é todo mundo que consegue diversificar 25% bonitinho, porque às vezes não tem muito dinheiro. Ela não é a única que existe no mercado. Você pode criar uma estratégia com foco em receber dividendos, outra em investir só em empresas subvalorizadas, ou até mesmo investir apenas em títulos de renda fixa, seguros, com um vencimento para daqui a 5 anos, por exemplo. Claro que com tempo e prática, você vai conseguir criar sua própria estratégia de investimentos. Mas se você está começando agora e quer ter um norte para saber o que fazer, o conselho que eu te dou é o seguinte. Passo 1. Não se preocupe tanto com o preço das ações. Isso só vai te distrair do que realmente importa, que é o valor da empresa. E esse valor só é encontrado por poucas pessoas, porque, como eu disse, é muito trabalhoso fazer isso. Você vai precisar fazer alguns cálculos, não é todo mundo que está disposto a fazer isso. E para encontrar esses cálculos, você terá que ler livros, assistir vídeos de mais de 20 minutos, ou até mesmo fazer um curso para entender melhor sobre o assunto. E é aí que está a vantagem. Se poucas pessoas conseguem enxergar as oportunidades antes que elas fiquem evidentes para a grande massa, significa que poucas pessoas serão capazes de ganhar mais dinheiro. Então, não foque tanto nos números, porque o mercado oscila muito. Hoje uma ação que vale R$50, amanhã pode estar valendo 48, outro dia 49, chegar até 40 e depois ir para 100. Se você ficar perdendo seu tempo vendo isso, você acaba ficando maluco e perder o foco. Passo 2, tire um tempo para estudar sobre demonstrações financeiras. Essa é uma das vantagens que os grandes investidores têm sobre os pequenos. Claro que você não vai conseguir ser melhor do que um cara que tem 7 telas, um painel Bloomberg e anos de experiência. Mas com toda certeza você sairá melhor do que aquele cara que só fica dando dicas milagrosas na internet ou fica procurando dicas fáceis. Passo 3. Foque nos próximos 10 anos. Para muitos, 10 anos é muito tempo para ganhar uma recompensa, mesmo se for 5 milhões de reais. Só que existem 2 fatos que precisam ser esclarecidos aqui. Primeiro, 10 anos passam muito rápido. Parece que os anos não têm mais 12 meses, e sim 6. Segundo, se você estipular que em 10 anos quer ter pelo menos 1 milhão de reais, esse resultado pode chegar muito antes do que você imagina, por conta dos juros compostos. E passo 4, crie uma filosofia de investimentos. Isso vai te guiar nessa jornada e te manter no caminho certo. Assim você não será distraído por qualquer ruído do mercado, o que é muito difícil hoje. Para a maioria das pessoas, essa filosofia pode ser só investir em empresas pagadoras de dividendos, para day trade não, né? Mas ter 80% da carteira com investimentos em fundos imobiliários ou renda fixa. Bom, isso com o tempo é você que vai decidir. Claro que
Isso só vem com uma experiência, porque você vai entendendo que o que dá certo e o que não dá certo e vai se ajustar na sua forma perfeita. Então, bom, me falei, se você assistiu o vídeo até aqui, esse vídeo te ajudou? Você conhecia todos esses investimentos, estratégia? Me conta aí nos comentários qual é a sua filosofia de investimento, qual é a estratégia que você usa, claro, se você já tem uma. Não esquece, né? Vai me ajudar bastante se você deixar o like, clicar em se inscrever e compartilhar com mais pessoas. Esse vídeo levou muito tempo para ser feito, para que eu possa continuar melhorando o nível de produção e qualidade, eu preciso do seu engajamento, ele é essencial, tá bom? Então, um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo.